É, é num dia muito especial que aqui queremos falar de um livro muito especial e que esse livro, se alguém não tiver, talvez é por sua culpa ou é por uma outra coisa, mas não podia ser por obstáculo ou porque alguém negou que ele ou ela tivesse, porque é um livro muito importante, assim como igual a própria Bíblia. Mas hoje nós vamos falar deste livro aqui, fala da Edmisha Titiev, Introdução à Antropologia Cultural, é da 8ª edição. É este livro aqui. Este livro fala da Introdução à Antropologia Cultural. Então, numa das páginas aqui deste livro aqui, vê uma coisa muito importante que o ser humano tem que saber, assim como somos recomendados a lermos algumas páginas da Bíblia, também temos esta principal outra coisa na vida humana, de irmos até em algumas páginas que somos sugeridas pelas pessoas leitoras ou mesmo nessas coisas todas. Então, aqui estamos a ir tentar ver uma página que é 303. 303. 303. 303. 303. Na página 303 vem o seguinte título, ou subtítulo neste caso: A ciência e a lei da casualidade controlada. O progresso cultural está inevitavelmente associado a um crescimento do corpo de conhecimento de um grupo. As pessoas primitivas ou não letradas têm muito menos conhecimento à sua disposição coletiva do que os membros da sociedade letradas. Do que da sociedades letradas. Ponto. O mesmo será dizer que os povos primitivos são mais ignorantes do que os outros. Vamos lá reler um bocadinho este parágrafo aqui e depois, se calhar, não será necessário eu ter que explicar muito, porque do resto temos que ganhar o tempo, mas nós estamos num subtítulo que diz o seguinte: A ciência e a lei da casualidade controlada. As pessoas devem saber o que é isso, o que quer se dizer quando é assim. E depois tenta ouvir o que é que depois aparece logo no primeiro parágrafo. O progresso cultural está inevitavelmente associado a um crescimento do corpo de conhecimento de um grupo. As pessoas primitivas ou não letradas têm muito menos conhecimento à sua disposição coletiva do que os membros das sociedades letradas. Vamos um pouco para frente. O mesmo será dizer que os povos primitivos são mais ignorantes do que os outros. Os povos primitivos. Aqui é onde vamos lá procurar saber se, de verdade, mesmo que a pessoa tenha estudado, até que ponto usa as características do povo primitivo. Isso aí que é muito importante, pelo menos neste caso, para nós trazermos o nosso contexto quanto ao nosso entendimento sobre este subtítulo e tudo isto que está sendo explicado aqui. O mesmo será dizer que os povos primitivos são mais ignorantes do que os outros. No entanto, temos que esclarecer que a ignorância não deve ser confundida com estupidez. Eu acho que aqui nós vamos perceber as coisas de como elas são e depois daí possamos ter a nossa interpretação atual no século XXI, neste momento em que a liberdade de ver as coisas não é igual à questão de parecer que nós tínhamos que ir à libertinagem. A liberdade nunca foi libertinagem, mas se nós usarmos a liberdade na sua forma normal, íamos entender que, no entanto, temos que esclarecer que a ignorância não deve ser confundida com estupidez. Alguns homens e mulheres fundamentalmente inteligentes
e rápidos em aprender e aplicar novas informações podem ser ignorantes em relação a muitos fatos bem conhecidos e outros que não e outros que são estúpidos e lentos a aprender podem ter grande número de conhecimentos fáticos. Vamos ter que repetir um pouco neste contexto aqui, porque a leitura pode trazer-nos alguma forma de não entendermos as coisas de como elas são. No entanto, temos que esclarecer que a ignorância não deve ser confundida com estupidez. Alguns homens e mulheres fundamentalmente inteligentes e rápidos em aprender e aplicar novas informações podem ser ignorantes em relação a muitos fatos bem conhecidos e outros que são estúpidos e lentos a aprender podem ter grande número de conhecimentos fáticos. A maior parte do conhecimento do letrado está cientificamente organizado. Nós podemos parar por aqui porque estou para atender um telefonema por aí e oxalá que nós continuamos de boa forma. Mas eu prefiro ignorar um pouco o telefonema e prosseguir um bocadinho. Mas com tudo isto, eu estou a querer tentar irmos até numa outra página que diz o seguinte, que até pode não ser uma página, mas vamos ver um outro parágrafo dentro do mesmo título que diz a ciência e a lei da casualidade controlada. Dentro dos limites dos seus conhecimentos e recursos, o homem tenta sempre alcançar os seus fins utilizando para isso todos os meios tangíveis à sua disposição. Mas se verifica que estes são inadequados, pode pedir o auxílio sobrenatural. Ponto. Raramente um método é utilizado sem influência do outro. Quanto mais incerto é o êxito numa situação difícil ou perigosa, tanto mais provável é que os elementos religiosos se misturem aos outros esforços para obter uma solução feliz. Sabe, se nós vamos de acordo com esta forma de o livro estar a nos explicar como é que as coisas são, quando nós estamos a ser introduzidos na 8ª edição, aquilo que é antropologia cultural, então temos que prestar muita atenção e prestar muita atenção de verdade, porque não adianta parecer que nós não fomos informados, não houve pessoas que até quiseram que houvesse um pouco de esclarecimento quanto a isso. Não pode ser assim. E vê mais. Em si, o simples conhecimento das relações de causa e efeito pode não levar a uma maior confiança na ciência do que no sobrenatural. O grau de confiança no sobrenatural pode medir-se pela chamada lei da casualidade controlada. Estás a perceber isso aí, né? Sempre que os homens são capazes de demonstrar que podem produzir determinados efeitos controlando as suas causas, o fenômeno com que lidam transfere-se de domínio da religião para o da ciência. Assim, à medida que mais fatos se tornam cientificamente conhecidos, a lei da casualidade controlada cobre cada vez mais casos. A confiança do homem bom dia do homem. Eu estava parado por aqui. A lei da casualidade controlada cobre cada vez mais casos e a confiança do homem no sobrenatural diminui. Já vê? Então, quando nós chegamos a este ponto e nós temos essa capacidade de irmos até a ciência para nos dizer bem o que é isso da ciência e a lei da casualidade controlada,
é nesses termos. Mas há muita coisa que vamos trazer por aí. No próximo episódio vou explicar um bocadinho mais daquilo que, até porque há um subtítulo aqui que eu posso adiantar hoje, que diz assim: religião, ritos calendáricos e magia, ritos de momentos difíceis. Vou tentar ler um bocadinho aí e tal, para pelo menos as pessoas estarem um bocadinho mais, sei lá, mas chega-se a ponto de se dizer o seguinte: em busca de uma distinção. Há muitos anos surgiu entre os antropólogos culturais a opinião de que nem todas as práticas que envolviam uma crença sobrenatural eram de caráter idêntico. A fim de exprimir essa diferença, algumas atividades foram denominadas religiosas e outras classificadas como mágicas. Contudo, em breve se tornou claro que não se pode fazer nenhuma distinção rápida e nítida entre religião e magia. Estamos a ver isso aí? Estou na YouTube. Mas estou lendo um livro da Misha Titiev. Este livro aqui. Introdução à Antropologia Cultural Então, havia aí uma introdução, uma coisa que eu estava a explicar, que estava a passar. Mas vamos reler de novo. A fim de exprimir essa diferença, algumas atividades foram denominadas religiosas e outras classificadas como mágicas. Contudo, em breve se tornou claro que não se podia fazer nenhuma distinção rápida e nítida entre religião e magia. E, no presente, um certo número de estudiosos da cultura está de tal modo convencido que não há entre elas qualquer linha divisória que desistiu de distingui-las. Estás a perceber? Você consegue perceber de forma literária o que está a se dizer aqui? Um dos pontos divergentes que primeiro atraiu a atenção dos estudiosos foi o fato de certos rituais revestirem aparentemente de um caráter mais obrigatório. A religião, tal como argumentavam alguns, deixa a decisão última relativa a qualquer ação nas mãos de uma divindade, que pode ou não atuar, conforme ache conveniente. Ponto. Consequentemente, o verdadeiro comportamento religioso nunca vai além da súplica ou da expressão de um desejo que a divindade pode ou não realizar. Ponto. Enquanto que a magia, dizia a mesma opinião, compete os agentes sobrenaturais a cumprir as ordens de homem, desde que as fórmulas e práticas mágicas sejam convenientemente executadas. Ponto. No entanto, hoje em dia, chegou-se à conclusão de que muitos fiéis têm tanta certeza de obter o que desejem como os mágicos. Ponto. Não obstante, seria difícil negar que muitos mágicos dão a impressão de controlarem as forças sobrenaturais, enquanto que muitos fiéis exprimem dependência ou submissão perante os mesmos. Ponto. Por hoje é tudo. Vamos ver no próximo episódio o que é que de verdade esta pequena coisa que nós lemos aqui, neste livro aqui. Eu estou a ler neste livro aqui, que é de Misha Titiev, Introdução à Antropologia Cultural. Então, só o que nós vemos, pelo menos até agora, para eu poder, pelo menos, expressar a minha opinião sobre o que eu estou a perceber neste livro, eu estaria a explicar a coisa seguinte. Nós aqui no mundo temos que estar muito atentos, porque se não formos a estarmos muito atentos, estaremos no abismo
quer dizer, estaremos no abismo sem nos aperceber e até termos que até defender esse abismo por causa de antes ser o dia para que você aceite que sim, senhora, afinal fui decepcionado. Sim, senhora, afinal fui decepcionado. Nós temos que ver as coisas. Por que é que aqui no livro o livro diz que há muita dificuldade, ainda é difícil, embora foi na 8ª edição. Oxalá que talvez na 20ª, sei lá, porque eu não sei até que ponto está o nível das edições, né? Não sei qual é o número, mas não haverá nenhuma edição que vai aceitar que haja muita facilidade de separar a magia e a religião. Então, até a próxima. Vamos falar. Muito bom. Gosto de todos daqueles que estão a seguir-me no meu canal na YouTube. Vamos assim mesmo construir a nossa sociedade.